Olá, bom dia, nono ano. Então, hoje nós iniciaremos aqui o nosso livro 5, ok? Trataremos sobre o conteúdo de eletricidade e veremos alguns processos, tá? De eletrização. Depois nós trataremos em seguida desse conteúdo com magnetismo e eletromagnetismo, ok? Mas hoje, para iniciarmos o nosso livro 5, nós trataremos especificamente algumas propriedades de eletricidade, ok? Então peço que vocês abram o livro de vocês, tá? O livro 5, na página número 4, que vocês possam acompanhar a partir daí as explicações desse conteúdo, ok? É um conteúdo também um pouco teórico, nessa parte introdutória. Depois nós teremos um pouco mais de cálculo, né? Mais adiante, ok? Então, até essa parte que nós veremos aqui de indução eletrostática, ok? Nós veremos até essa parte que é um embasamento teórico e depois nós trataremos dessa parte mais envolvida com cálculos, ok? Então nós trataremos essa primeira parte, a parte teórica, e depois a parte que envolve cálculo. Então nós vamos lá para nosso primeiro slide, né? Eletrização. O processo de eletrização, na verdade, é um processo que consiste em tornar uma certa molécula desequilibrada com relação ao número de prótons e elétrons, tá? Desse corpo. Naturalmente, os corpos são neutros, tá? Ou seja, tem uma quantidade de elétrons e prótons iguais, ou seja, tem equilíbrio, então são nêutrons. E a eletrização é um processo no qual ela pode ocorrer de diversos processos diferentes, tá? Esses processos que nós vamos ver aqui são processos mecânicos, ok? Não especificamente de geração de energia tipo elétrica, não vai ser esse processo por enquanto não, tá? Nós vamos ver processos mecânicos. Então nós teremos aí que o número, quando se torna diferente de prótons e elétrons, para ser mais específico, um corpo ele torna-se eletrizado quando ele perde ou doa elétrons, ok? Então, se ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. Se ele ganha elétrons, ele fica com o seu corpo, tá, mais negativo. Os elétrons são negativos, prótons positivos. Então nós veremos aí também que esse desequilíbrio, tá, é gerado justamente por essa perda e ganho de elétrons, tá? Essas partículas são leves, os elétrons, ficam nas camadas mais afastadas, né, mais distantes, então se perdem com mais facilidade, tá? Por quê? Porque elas ficam mais distantes do núcleo atômico, por serem mais leves, tá? Então esse deslocamento faz com que se percam, se doem, né, ou se receba ele de outro corpo com facilidade. Então, os prótons são as partículas mais pesadas que ocupam o núcleo atômico na eletrização de um corpo, tá? Ele nunca perde ou ganha prótons, somente os elétrons, tá? Então, um corpo estará positivamente eletrizado quando perder elétrons, tá? E o número de prótons se tornará maior, justamente porque ele doou os elétrons, então só vai ficar prótons, ok? Uma carga maior de prótons. Então, ao receber elétrons de um corpo, estará eletrizado de forma negativa ou negativamente, ok? A eletrização por atrito é um dos processos de eletrização no qual eu comentei que nós veríamos alguns processos, ok? A forma mais simples de eletrizar um corpo é atritá-lo com algum tipo de material de composição diferente, ok? Então nós temos aí um exemplo desse bastão de vidro com uma franelazinha de lã, né? E essa lã no vidro ela retira, tá, os elétrons. E a lã na resina, no exemplo 2, na figura 2 aí, que está sem numeração, mas está resina e lã. Nesse caso, a lã, ela não recebe, ela não retira, ela doa os elétrons, tá? Para a lã. Então, observe um exemplo aí, que o vidro vai ficar positivo, carga positiva, porque doou
os elétrons para a flanelazinha, para a lã, ok? E na resina ocorreu o contrário, a lã doou elétrons para a resina, então a resina ficou negativa, a lã ficou positiva, ok? Então aí está um exemplo claro de eletrização por atrito, ok? Dois casos. E gerada a fricção, fricção é como a gente costuma dizer, esfregar, tá? Esfregar é fricção, friccionar. Feita a fricção, os elétrons irão abandonar um dos corpos, tá? Aquele que perder elétrons ficará com a carga positiva, já que aquele que ganha é quem fica com as cargas negativas. Se eu ganhei elétrons, os elétrons são negativos, tá aí aqui do lado para vocês observarem, prótons positivos, sinalzinho de mais. Então, se perder o elétron, ele está perdendo a carga negativa dele, então ele vai ficar positivo. Se ele doou elétron, para quem ele doou, quem recebeu vai ficar negativo, porque está recebendo uma carga negativa, que são os elétrons, ok? Então vamos adiante. Aí foi um exemplo, tá? Vou falar aqui para vocês de condutores, tá? E isolantes. O que são esses condutores? O que são esses isolantes? Nós temos nessa propriedade de eletrização e eletricidade, né? Que alguns materiais eles são altamente condutores, tá? O que é condutor? Que transmite com facilidade os elétrons, tá? Os seus átomos. E temos materiais também que não transmitem com facilidade, tá? Esses elétrons entre seus átomos. Então, quem transmite com facilidade são os condutores. A maioria desses condutores são metais ou líquidos, vamos dizer, substâncias aquosas com ácidos ou cloreto de sódio, certo? Então nós temos aí substâncias aquosas, tá? Também incluídas que envolvem ácidos, ok? Então os ácidos se encaixam aí nessas características de transmissão, tá? De transmissão. E quando eu digo cloreto de sódio, aí você vai dizer, mas o sal, sim, de um modo geral, na verdade, o cloreto é um sal em específico. Mas, na verdade, os sais são condutores, tá? São condutores elétricos. Então, os ácidos e os sais são condutores de eletricidade, ok? Os isolantes nós temos aí que são aqueles que não transmitem com facilidade, ok? Nós temos aí alguns tipos de isolantes, tá? O plástico, a borracha, tá? Madeira. Então nós temos aí que eles são isolantes. Tem um exemplo aí embaixo, ok? De alguns tipos de materiais. A lã é neutra, tá? Ela nem é isolante e nem é condutora. O vidro, condutor. Aí temos lá o plástico, o metal, ok? Então nós temos aí alguns exemplos de materiais. Depois vocês podem pesquisar mais um pouco quais são os materiais condutores, quais são exemplos de materiais isolantes, ok? E vocês podem estar verificando isso com mais profundidade. Mas aí vamos adiante. Condutores e isolantes. Nós vamos para a indução. Também é um processo, tá? De eletricidade. O fenômeno caracterizado pela mudança de posicionamento de carga, ok? Então, onde nós temos aí um corpo que induz outro a reorganizar a sua estrutura de carga elétrica, tá? Tornando a orientação das cargas elétricas de forma dipolar. O que significa dipolar? Tudo junto, tá? Dipolar significa que tem dois polos distintos, um com cargas positivas e outro com cargas negativas, ou seja, um com elétrons, um polo todo eletrizado, elétrons, e outro eletrizado com prótons, tá? Cargas positivas. Então, são ocasionadas pela presença de um campo elétrico nas proximidades do respectivo corpo. Então, veja aí nessa primeira figura, tá? Tem um corpo aí de forma organizada, de forma que esses elétrons e prótons, por serem cargas
opostas estão atraídas umas pelas outras, ok? Então estão bem organizadazinhas cada carga de elétron com um próton, tá? E aí bem estruturadozinho, bem organizado. Mas aí ao se encostar nele um indutor com um tipo de carga específica, eletrizado com prótons, ele exerceu uma influência, tá, na organização estrutural desse primeiro corpo, de forma que reorganizou e atraiu para o seu campo magnético, que ainda não entra nesse conteúdo, não vai ter uma demonstração de um campo magnético aqui ainda, tá? Um campo elétrico ainda, que de certa forma é magnético, porque nós vamos ver mais adiante, tá? Em eletromagnetismo e magnetismo e eletromagnetismo. Mas aí há uma influência desse indutor, fazendo com que as cargas iguais sejam repelidas, ou seja, se afastem para um outro polo, e as cargas que são opostas, são os elétrons, elas venham em direção desse corpo indutor. Então a gente tem uma reorganização. O corpo induzido ele é reorganizado pela força elétrica dos prótons, que atrai as cargas opostas, que são os elétrons. Então nós temos aí uma indução eletrostática, ok? Está aí descrito aí em cima, ó. O fenômeno que caracteriza a mudança de posicionamento das cargas elétricas, tá? Ou na orientação dos dipolos elétricos de um corpo. Reorganizou os dipolos elétricos, isso é uma indução eletrostática. Então lembrem bem dessa figurinha, tá? De repente posso colocar uma delas aí na prova para você dizer que tipo de processo elétrico, né? Descrever. Vamos para o nosso próximo. Eletrização por contato. Ok? Então nós temos aí, pessoal, um corpo neutro, tá? No exemplo, e um corpo eletrizado. Ao se encostar esses dois corpos, houve aí uma transferência de carga entre esses dois corpos, porque teve um contato, tá? Teve um contato. Se você afastar de volta esse corpo que era neutro, agora ele vai trazer consigo uma carga de prótons, desse primeiro exemplo. Mas isso acontece só com os prótons? Não, acontece também com os elétrons. Se você pegar um corpo neutro e colocar ele em contato com um corpo, tá aí no exemplo embaixo, ó. Veja o exemplo de baixo, pronto. Em cima o exemplo com prótons, embaixo o exemplo com elétrons. Pegou um corpo com elétrons, cargas negativas, e encostou, fez contato com outro corpo que era neutro. Esse corpo que era neutro, vocês vão observar que ele agora ganhou carga negativa. Os elétrons foram transferidos por contato. Então vejam aí, ó. A eletrização por contato ocorre quando dois condutores, um eletrizado e outro neutro, por exemplo, forem colocados em contato físico entre si. Através desse contato, os elétrons livres se encarregam de conduzir e redistribuir as cargas dos dois condutores. Então é tudo que eu expliquei sobre as figurinhas, ok? E nós daremos um passinho adiante agora no nosso próximo slide. Nesse caso nós chegamos aqui no nosso slide, tá? Nessa parte que está relacionada a processos de eletrização, ok? Então eletrização por contato, indução e por atrito já foi. E na próxima aula a gente inicia a nossa parte que envolve cálculo, tá? Nós abordaremos a corrente elétrica, abordaremos diferença de potencial e resistência elétrica, ok? Resistência elétrica já entra na parte de cálculos, aí nós iniciaremos esse conteúdo já que envolve alguns cálculos, tá? Então terá muita teoria também, mas também terá muita formulazinha e cálculo aí que envolve, tá? Essa nossa questão sobre eletricidade. E para concluir essa aula de hoje, pessoal, eu vou deixar aí para vocês, tá? Uma pequena atividade, 5 questõezinhas aí, simples, só conceito, tá? Só é visitar o livro nas páginas que a gente esteve explicando aí os conceitos de 3 modelos de processos de eletrização, ok? Então vocês peguem o livro 5 na página 23
até a página 25 e resolvam as questões da 1 até a 5, ok? Depois que vocês responderem essa atividade, vocês vão fotografar e me enviar, certinho? Então, ok. Um abraço a todos, tá? Até nossa próxima aula.